Boa noite, irmãos. Hoje, domingo, dia 10 de maio, Dia das Mães, é um grande prazer para nós como igreja podermos separar esse dia, nosso calendário, para homenagear irmãs tão queridas, aquelas que são de um grande destaque e que têm realmente um grande papel de grande relevância nos lares, as mães. E hoje, então, nós gostaríamos de dizer que é um culto especial, um culto que nós podemos lembrar o quão importante elas são em nossas casas, para os filhos, o papel que elas têm na formação do lar, na ajuda, no encaminhamento de muitas crianças à adolescência, à juventude, aqueles que são usados como instrumento nas mãos de Deus. Nós devemos sempre reconhecer que as mães são realmente esse instrumento que Deus usa para tanto. Durante toda a manhã, todo o dia, nós entendemos um dia muito bom para que as mães pudessem estar realmente envolvidas com o lar, com os filhos, com a casa. E todo esse nosso instrumento de anunciação da palavra até, ele foi usado hoje para muitos vídeos, muitas palavras alusivas ao Dia das Mães. Porém, agora eu gostaria de deixar uma reflexão baseada no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 2, os primeiros 11 versículos, fala de uma história muito linda, muito envolvente, uma história de uma mãe que foi exatamente o instrumento para Deus realizar um projeto, né? Este texto ele nos dá conta de que todo o projeto de Deus numa família invariavelmente passa pela ação do serviço, pela dedicação de uma mãe zelosa e dedicada e que tem amor à sua família. Êxodo número 2, capítulo 2, os versículos de 10 a 11 diz: E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com betume e pez, e pondo nele o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua mãe, sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama dos hebreus, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leve este menino e crie-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Uma história razoavelmente longa em termos de texto, mas o contexto realmente é como o desdobrar de uma história muito linda, muito longa, de um projeto fantástico que Deus realizou, e realizou por intermédio desta criança, consequentemente por intermédio desta mãe. Aqui nós estamos falando então de Moisés. A mãe de Moisés chamava-se Joquebede. Esta não é tão conhecida mais, o texto da palavra não fala muito outras vezes a respeito desta mulher. Porém,
ela merece hoje ser como que exaltada, reconhecida. Um dia das mães, falar de uma mãe que foi esse instrumento que Deus usou para realizar um projeto de cunho, passou como que a eternidade tem reconhecido, todos os tempos têm reconhecido o instrumento que Deus usou para realizar o projeto de tirar o povo de Deus. O povo hebreu já vinha como que amargando por longos tempos em escravidão no Egito. Como nós conhecemos, essa história dá conta de um início. José, quando foi vendido pelos seus irmãos, foi parar na casa de Potifar, da casa de Potifar foi parar no presídio, do presídio saiu, chegou ao governador, de governador foi um instrumento maravilhoso para realizar projetos como governador ali naquela nação. Só que o tempo veio passando, e depois que a sua família foi toda para o Egito, num processo de criatividade talvez da parte dele, quando houve fome em toda a terra, e muito bem, isso aí foi então como que um começo. E o povo veio, e José, bem como todo o povo hebreu, nas suas raízes, nos primórdios da chegada, ali naquela terra, era muito bem quista, era muito bem conceituada. Assim que eles chegaram, e Faraó, daqueles dias de José, reconheceu e pediu e ordenou a José que desse as melhores terras, para que eles pudessem prosperar. E eles pegaram o delta do Nilo, lugar de muita fartura, lugar de excelente fertilidade para a plantação. Ali eles puderam colocar seus animais, suas criações, e foi então um tempo de muita prosperidade. Isso é o lado histórico, é um lado muito lindo. Só que Deus tinha um plano que no momento certo Ele iria pegar, tirar aquele povo daquele lugar. E durante este começo de coisas lindas, de coisas boas, foi realmente muito lindo. Mas houve um tempo em que José morreu, e que os pais, os patriarcas morreram, e o tempo se passou e passaram-se 400 anos. Agora a coisa mudou, o faraó era outro, os governos eram outros, e na realidade o povo hebreu passou a ser visto como um povo escravo. Era como que um povo que trazia grandes problemas de preocupação, de grande inveja, de grande perseguição por aquele faraó. Ele entendia que a qualquer momento, num tempo de guerra, aquele povo seria uma ameaça para o povo do Egito. E daí começou um serviço forçado, escravidão e problemas. Pois é, isso é o lado histórico. Deus um dia ouviu que havia clamor naquele povo. Aquele povo chorava, lamentava, estava vivendo sob um jugo pesado, e Deus atentou. Qual foi o plano que Deus fez? Nós ouvimos aqui então, primeiro, que nasceu um menino. E neste tempo, aquele faraó estava querendo aniquilar o povo hebreu. E naquele aniquilar, ele mandou que todas as crianças que nascessem de mulheres hebreias, que fossem mortas pelas parteiras. Só que não se realizou tanto assim. Esse foi um exemplo de um dos meninos que nasceu. Nasceu da mãe Joquebede, como nós já falamos. Ele nasceu e foi criado com muito carinho. Só que ela escondeu aquele menino por um mês, por 2 meses. Terceiro mês ele já estava grandinho. Nós bem sabemos que esconder uma criança dentro de uma casa sem que ninguém saiba que tenha bebê ali é realmente muito difícil. Creio que ele começou a chorar, começou a dar os gritinhos. Pois é. Que mãe! Agora eu quero dizer o papel de uma mãe temente a Deus. De uma mãe que, como que num tempo de quarentena, num tempo de viver trancada, uma mãe que não pode sair com seu filho na rua. Isso está acontecendo nesse tempo, irmãos. Parece que isso é uma inspiração para as mães desta época. Mães que não estão podendo sair com seus filhos. Pois é, aquela mãe viu que depois do 3º mês, aquela criança podia ser descoberta. E eu queria, como que numa prévia reflexão, chamar a entender as mães desse tempo. Qual é o sacrifício que nós precisamos de ver mães fazendo nesse tempo? As 2 bases para ele.
ter sabedoria e amor. Quando tem sabedoria e amor, começa o primeiro ingrediente, se pudermos dizer assim, a criatividade. Ah, mas que coisa muito linda, ela foi criativa e usou de estratégia. Será que você, mãe, querida mãe deste dia, se pode ver nesse papel de, para ver o teu filho atingir os objetivos de Deus, os planos de Deus, você usa a tua memória, a tua mente, o teu coração, desenvolve em você a dependência de Deus para ser criativa. Aquela mulher fez disso. Joquebede, primeira coisa que ela viu, não dá mais para essa criança continuar, eu quero a felicidade dele, e sem que ela talvez tivesse entendimento, como que até mesmo inconsciente, ela entendeu que Deus tinha um plano, e esta criança era o plano que Deus tinha. E este menino se tornou adulto. Um dia ele foi o libertador do povo, foi alguém que Deus usou de forma magistral para realizar um projeto de 40 anos de caminhada até chegar à terra prometida. Primeira estratégia que eu diria que ela teve: eu não posso ficar aqui com ele, doá-lo para o povo egípcio, não tem jeito, ele vai passar, ele vai ser fatalmente descoberto, será morto. Ela usou então uma estratégia, uma criatividade. O que farei? O texto nos diz que ela fez um barquinho. E quando ela diz do material que fez, um material próprio que boiava, que não afundava, botou a criancinha ali dentro, ela betumou, ela fechou os poros. E às vezes a gente pensa que ela colocou na correnteza do rio. Aqui está falando que ela colocou as margens, no meio talvez de alguma plantação, onde aquela criança ficava paradinha ali, não descia de água abaixo. Mas surgiu o barulho. Então a primeira coisa que ela fez para despertar a atenção daquelas pessoas, especialmente da filha de Faraó, estratégia é isso, irmãos. Ela fez sabendo que ali iria a filha de Faraó. Ela fez sabendo que aquele era o momento que ela iria. Ela fez sabendo que naquele dia ela iria ali. Ela fez sabendo que ali era o lugar que ela se banhava. Então, irmã querida, mãe querida, por favor, seja o mais criativa. Entenda que Deus quer te usar como instrumento precioso, um instrumento de grande valor neste tempo de grandes perigos. Deus quer te usar com as mais lindas estratégias para alcançar objetivos, para ver os seus filhos triunfando, fazendo muitas vezes projetos que Deus tem para realizar na vida deles, na vida da sociedade, na vida de um mundo tão conturbado. Seja estrategista. Foi isso que ela fez. Seja criativa. Seja estrategista com criatividade. Então ela pensou. Não creio que foi no mesmo dia. Ela pensou e matutou e olhou. Então, além da estratégia, ela teve criatividade. Ela pensou: vou mandar meu filhinho para lá, mas vou mandar também alguém para guardá-lo. Então, ela era estrategista, ela era criativa e tinha uma outra grande vantagem. Ela tinha uma liderança familiar linda. Irmã, como Deus quer te usar como mãe e como líder no lar, cuidando dos filhos e cuidando da família. Eu posso provar pelo texto como ela tinha liderança familiar. Ela mandou o filhinho para a beira do rio, botou no rio, teve fé que ia dar certo e mandou, sabe quem? A irmã da criança, uma filha, para ficar à distância, observando. Assim que o texto está dizendo que a menina foi para ver o que iria acontecer. Ela não pegou o filho e jogou para lá. Olha, nesse tempo, muitas mães, eu não diria que uma crente no Senhor Jesus, mas como que as crianças têm sofrido neste mundo por falta de mães que jamais se esforçam, jamais se dedicam, jamais abrem mão de alguns prazeres, às vezes tão simples, para priorizar o sucesso, para priorizar um filho sendo próspero, atingir objetivos, fazendo coisas que agradem a Deus. Então ela foi estrategista, foi criativa, que tinha confiança e tinha fé. Olha, não é fácil.
Eu imagino quando a filhinha foi descendo com aquele barquinho e descendo a barranca do rio e se aproximando dos juncos e se aproximando da água e colocando ali, ela balançou no seu coração. Irmã querida, mãe querida, Deus quer contar com você como um grande baluarte de fé dentro da casa. Como que a sua fé vai fazer toda a diferença na vida de um filho? Como vai fazer toda a diferença na vida de um filho? Muita coisa. Você já experimentou ver um filho pegando um ônibus, um avião, pegando uma condução para se separar de você? A saudade pode bater, a preocupação pode bater. Nós já vimos Marilene experimentando aqui em casa. Nós, lá na minha casa, eu sou de um grupo de 9 irmãos. Como eu imagino que mamãe viu as nossas partidas, bem novinhos ainda, bem novos, todos saindo e aventurando pela vida fora. É preciso que tenha estratégia, que tenha criatividade, que tenha fé e confiança em Deus. Quanto vai valer uma mãe que confie realmente em Deus, que por fé ore a Deus para que a coisa funcione? E aquilo aconteceu, ela colocou aquela criança na beira do rio e por fé ela entendeu, vai dar certo, e Deus está nesse negócio, e Deus vai estar conferindo esse projeto, vai estar assistindo esse projeto, e os planos de Deus não falham. Tinha estratégia, tinha criatividade, confiava e tinha fé, e tinha liderança em família. Ela soube escolher alguém da família para fazer aquilo. Mãe, vou te dar aqui uma sugestão. Foi exatamente o que essa mulher fez. Você, às vezes, para atingir os seus objetivos, eu não conheço a realidade que você tem, as possibilidades que você tem, os recursos que você tem. Muitas vezes você vai depender de fazer parcerias para ver seu filho prosperando. Já pensou num filho seu viajar para um outro país? Se hospedar numa casa, depender de estar longe de você, sendo cuidado por alguém lá na sua ausência? Isso aí eu diria que é parceria. E esta aqui fez uma parceria ao extremo. Ela abriu mão do seu filho e, como que numa parceria, entregou nas mãos de uma que não era a mãe dele. Mas eu creio, ainda que a história, a palavra de Deus não faz tanta menção de Joquebede no longo do texto da palavra, mas por fé, por entendimento, eu creio que ela pode não ter andado tanto na caminhada do deserto com o filho Moisés, sob a liderança, daquele povo, mas ela viu muitas coisas lindas daquele filho brilhando lá no palácio, e ela sabia que aquela parceria que ela fez de começar a criação, de gerar o filho, começar a criação, ver sendo criada por outra, que não era a mãe legítima, mas era o jeito que Deus estava fazendo, era o jeito que ela estava se permitindo ser usada por Deus para realizar um plano de grande importância, de grande vulto, um plano que a história reconhece como um dos planos mais lindos, onde o mundo daquele tempo viveu uma grande transformação, onde Deus pôde permitir que toda aquela multidão voltasse para a terra prometida por intermédio desse menino. E uma história que começou de uma mulher que se entregou, de uma mãe que se permitiu ser instrumento genuinamente santo para realizar um projeto de grande magnitude, um projeto que realizou verdadeiramente um sonho de Deus. Queridas mães, este é um momento de eu render toda a minha homenagem a vocês. Mãezinha já não está mais conosco, está na glória, esperando por nós, Dona Dineia. Pois é, mas como que na lembrança dela, na saudade do relacionamento nosso em família, eu homenageio, eu dedico todas as minhas palavras agora de gratidão a Deus pela vida de cada uma de vocês. Continuam sendo bênçãos grandiosas, bênçãos sem medidas
Assuma uma posição, como que entre na brecha. Não deixe que o mal penetre e que ataque e que atrapalhe, às vezes, grandes projetos que Deus tem para um jovem, para uma jovem. Mas assuma a liderança, assuma a condição de mãe, dedicando todo o amor, ainda que você precise de fazer os maiores malabarismos em termos de criatividade. Mas realize um projeto, assuma que Deus precisa de homens e mulheres nesse tempo, e uma mãe nas mãos de Deus pode ser esse instrumento. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, é a minha oração. Senhor Deus querido, Pai, contempla a nossa gratidão, nossa alegria de poder estar hoje nos dirigindo às mães, nossas irmãs queridas da igreja, a essas, ó Deus, que têm sido assumidamente instrumento para abençoar os seus filhos. A oração que eu faço, que nenhuma destas mães se deixe esmorecer, mas que continue firmes, defendendo seus filhos, a família, defendendo com todas as forças, para que nada do mal, nada de mal possa atingir o coração dos seus filhos, que eles sejam felizes e sonhem com os melhores projetos de Deus para a vida deles. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.